Perde uma grana boa no Atlas Quantum. Então, se o Hyde aí quiser começar reparando a sabotagem dele, pode me devolvendo aí o dinheiro equivalente a R$8.000 em Bitcoin no dia em que a Atlas Quantum fechou as portas. E o Hyde, ele foi um filho da puta. Porque o Hyde disse pra todo mundo que tava tudo bem. Que ele ia cobrar os caras, que ele conhecia os caras. Qualquer coisa, todo mundo ia pra porta dos caras e ia pegar o dinheiro de volta. Que era uma certeza que ele tinha. E aí, cara, eu tive a oportunidade de tirar o dinheiro e eu não tirei. Eu amarguei ali, nesse sentido. E ia ser tão absolutamente fora de mão pra mim cobrar isso daí, e a maior parte das pessoas até hoje não recebeu, que, cara, não teve o que fazer. Golpe em Bitcoin é muito difícil. Então, cara, por favor, devolva meu dinheiro. E ele fez um videozinho nojento. Ai, eu tô muito triste. Ai, eu tô andando ali, eu acho que eu quero me matar, gente. Como se isso reparasse todo o dano que ele criou, tá ligado? Ele nunca reparou isso. Ele nunca foi atrás dessas pessoas. Ele, de fato, nunca se preocupou em... Cara, e as pessoas, como que elas estão? Será que alguém se matou por causa disso, tá ligado? Então, pra mim, cara... É um momento assim que ele ser levado a sério depois disso me incomoda, velho. A gente nunca teve nada nem remotamente próximo a isso. E as pessoas colocam dúvidas sobre tudo que a gente faz. E isso é marcante pra mim, porque isso é um desenho muito claro de um distanciamento muito forte de noção de temporalidade, memória, conceito, hombridade... de honra, que o brasileiro procura se afastar ao máximo possível. Sim. De forma, inclusive, racional, né? Que é um tanto quanto assustador, porque nenhum deles foram as vítimas, né? Sim. Nenhum deles foram as vítimas dos ataques ucranianos, a sua própria população, como é o caso do Ancapsu, e eles vão lá e defendem. Nenhum deles foi vítima da Atlas Quantum, porque eles continuam defendendo porque não foram vítimas desse golpe. Não dizendo que o Hyde deu o golpe, mas ele estava divulgando. Mas ele permitiu, principalmente ali no final. Porque antes, dá pra você dizer, cara... É difícil entender o mundo cripto, tá ligado? Mas ali pra mim foi demais. Porque ali ele sabia que tinha algo dando errado, tá ligado? Ele realmente sabia que tinha algo dando errado e ao invés de permitir as pessoas que tentassem tirar o seu dinheiro, ele deixou. E toda vez que eu vejo alguém defendendo o Hyde, não somente hoje, mas defendendo, inclusive tratando desse assunto, eu realmente me questiono se existe algum tipo de funcionalidade positiva em se relacionar e tentar entender o que chamamos de brasileiro. E muitas pessoas, muito pessoal que vem comentando aqui, eles ficam falando, então só vocês são só vocês prestam? Só vocês prestam, vocês são superiores a brasileiros. Só que é tanta coisa, eu posso responder sim rapidamente, mas é tanta coisa que preciso explicar para vocês nesse sentido, que é até impressionante. Quando a gente fala brasileiro, a gente não tá falando de um sujeito individual somente. Sim. A gente não tá falando de qualquer brasileiro. A gente não tá falando do João, do Pedro, do Antônio. A gente tá tentando fazer uma busca de uma definição de um conceito que é o comportamento geral daqueles que nascem no Brasil e têm influências culturais do Brasil. E é um comportamento geral. Ou seja, quando vocês em bando têm o mesmo comportamento, é o que a gente busca entender. Cara, por que a psique do brasileiro é assim? Como, por exemplo, o professor Olavo tentou fazer, de buscar entender a psique do povo brasileiro. Então ele não ficava perguntando individualmente a cada brasileiro. Sim. Ele tinha que ver um comportamento geral da massa. Porque como nós falamos de brasileiros, nós estamos falando da massa, do homem massa, do que é compreendido como um brasileiro. Então, quando a gente fala do brasileiro, estamos falando de uma certa massa, um certo comportamento geral, algo que é vastamente repetido
por João, Miguel, Antônio, Pedro, em situações análogas umas às outras. E aí a diferença do brasileiro com B maiúsculo é a diferença do brasileiro com B minúsculo. Só que, obviamente, falar disso é uma coisa do Brasil que, muito provavelmente, muitos de vocês nunca se tocaram que poderia existir essa possibilidade. O que é o brasileiro com B pequeno e o que é o brasileiro com B maiúsculo. Sim. O que é o brasileiro individualizado, ou seja, Miorim e Marlboro, e o que é o brasileiro com B maiúsculo, que faz parte da massa. É bem simples, na verdade. Né? Você tenta traçar esse traço geral até no convívio social. Como é que eu me comporto com mulheres, como é que eu me comporto com homens, como é que eu me comporto com homens no jiu-jitsu me agarrando com eles, como é que eu me comporto com a moça do mercado. Então, assim, você faz uma generalidade. Então, quando nós falamos de brasileiros, estamos falando do homem massa. O brasileiro enquanto massa, enquanto homem massa. Não o brasileiro enquanto individual. E é esse brasileiro que tem tanta dificuldade de olhar os erros de alguém que segue e reconhecer que isso aqui são erros claros. São erros, inclusive, crassos. Erros que deveriam impedir esse cara de continuar fazendo isso aqui. E é nesse momento que você decide, vou continuar participando dessa homogeneidade? Ou serei um indivíduo diferente. Mas, pra mim, o mais representativo é o Hyde nunca é cobrado pelos resultados do que ele faz. Tá, cara, não pula explicações não, porque, tipo, isso não tá fugindo do assunto, não, isso tá dentro do assunto, tá ligado? Isso não tá fugindo do assunto. É porque as pessoas precisam entender o que é isso. Não, sim, mas pra elas entenderem simultaneamente, logo em consequência, que quando elas fazem repetições de defesas que são feitas para o Lula, que são feitas para o Bolsonaro, que são feitas para qualquer outro político, é a partir do momento que você começa a compreender que o Hyde de fato virou um político. Você faz vastas defesas que são análogas a outros agentes, como por exemplo, por que o público do Guilherme Freire parece tanto com fãs da Anitta? Sim. O comportamento que as pessoas tiveram com o nosso vídeo, de novo, que nós fizemos do Guilherme Freire, foi análogo a um comportamento de fãs da Anitta. E isso nos impressiona. Por que isso nos impressiona? Porque vocês precisam lembrar que a grande massa do público da Anitta era composta de mulheres e homossexuais. Sim. E a vasta maioria dos seguidores do Guilherme Freire, aparentemente, é composto também de mulheres e homossexuais. Só que no caso de vocês, são incubados. Vocês vivem no armário. Mas é admirável como um homem que se propaga à máxima cultura tem um público análogo à mulher que se propaga e se detém a máximo escárnio. Sim. Enquanto sujeito moral. Pelo menos em termos de comportamento. Sim, em termos de comportamento. Então, a gente consegue rapidamente, de novo, entender que muitos de vocês, e muito do que o Hyde fez, sempre, não só o Hyde, mas o Cogos, o Acapso, todos esses agentes, o 38ão, todos eles, quando vai ser defendido, é defendido tal como um político. E veja, todos eles são políticos. O Acapso não é um político diretamente, mas ele contribui e corrobora para políticos. Sim. E esse discurso massificado, generalizado em torno desses agentes, é o que me deixa sempre com uma dúvida muito grande. Eu entendo você se comportar assim, eu entendo e desprezo, mas se comportar assim nas multidões. Porque, veja, o homem massa, ele se comporta em sua máxima com os demais como massa quando ele está na massa. Individualmente, ele vai ter seus comportamentos específicos, suas peculiaridades. Já o seguidor desse pessoal, e aqui no Brasil isso é muito forte, essas pessoas se comportam assim até mesmo sozinhos. Que é realmente um traço psicológico que chama a atenção. Ela tá agora sozinha, com seu celular, com seu computador. E ela consegue se comportar. Enraivecida. E ela consegue se comportar tal qual como se ela estivesse numa manifestação. Sim. Talvez seja por isso que a forma que o Mamãe Falei, a forma de Mamãe Falei de perguntar às pessoas nos protestos, né? Uhum. Ela funcionou tanto porque as pessoas no Brasil realmente se comportam individualmente igual como se elas estivessem numa manifestação. É incrível como as pessoas não conseguem dar respostas diferentes ou simplesmente ter o silêncio. Veja, quando você entra numa manifestação, existe um barulho absurdo. As pessoas estão gritando e falando e loucas o tempo inteiro. A sensação que eu tenho no YouTube e com o comportamento dessas pessoas
é como se eu estivesse tal qual numa própria manifestação a favor do Rafael Haid. Como se eu estivesse numa manifestação a favor do Guilherme Freire. Como se estivesse... Eles repetem as mesmas coisas. Sim. E eles repetem as mesmas coisas na medida em que o próprio Guilherme Freire apresentou a eles qual é o instrumental de resposta. Sim. Porque não é acidental. Não pode ser acidental. Que todo o público do Guilherme Freire fale: vocês são gordos. Que é a mesma forma que o grupo da Anitta responderia pra gente se estivesse criticando a Anitta. Sim. Olha, inveja, você é gordo, ela não. Uhum. E todos eles respondem dessa mesma forma. Todos eles. Por exemplo, você levantou uma dúvida muito grande. O porquê o Miorim falava do jeito que fala. E tinha gente que falava que tu falava do jeito que fala porque tu é gordo. Só que veja, essa não é a parte engraçada. A parte engraçada e que me soou como o que essas pessoas fazem no dia a dia dela e qual é a capacidade intelectual delas foi: eles não viram que tem um outro cara muito mais gordo que não fala assim? Desculpe, meu amigo, mas a minha voz, a minha língua, a forma que eu falo é completamente diferente da forma que o Miorim, dos problemas físicos que o Miorim tem pra falar. Sim. E eu sou muito mais gordo que o Miorim. Então a pessoa não conseguiu ver dois gordos e fazer uma diferença. Ela culpou uma causa e ele viu o outro com a mesma causa, não tem o mesmo fim. Eles não conseguiram entender. E o porquê isso é extremamente agoniante. Porque se você não consegue fazer essas diferenciações básicas, pensar de forma básica, responder de forma sincera e individual, você jamais vai conseguir perceber o quanto é absurdo um sujeito que, como Haid, era completamente contra o Estado, dizia que votar o Estado era promover a escravidão, que focado e replicando um argumento do Molyneux que tinha no canal dele. Sim. E logo em sequência apagar esse vídeo e fingir que absolutamente nada disso aconteceu. E sim, quando terceiros replicam o mesmo argumento, ao invés de você ficar em silêncio, você deliberadamente age de forma a boicotar e impedir, sim, que aquele discurso ganhe força de novo. Que foi o que ele fez quando a gente subiu a tag hashtag sim, escravo do Estado. A gente subiu a tag e ele meteu essa. Porque uma coisa é você dizer: eu não sabia que existia uma outra forma além do algoritmo. Outra coisa é você dizer: eu vou censurar a posição adversa à posição que eu tenho, que seria o algoritmo, ou outras posições libertárias que não fossem minarquistas. E o grande ponto não é se você pode ou não pode aqui... Nesse caso, pessoal, a palavra censura está sendo usada em termos de autocensura, tá? Autocensura é quando você lima certas coisas que você fala em virtude disso. Nesse sentido, quando ele corta o próprio material, ele está evidentemente praticando autocensura. Inclusive, sabe o que é engraçado isso aí? E como isso é contraditório? Não deu 9 meses, 10 meses, ele fez um post no Instagram falando a mesma coisa. Você vê que doideira? Ele tinha feito uma thread pra justificar porque eu não acreditava mais nisso. E aí 9 meses depois eu mostrei pro Bobo aqui, ó, no Instagram lá. E ele apagou a thread. E apagou a thread. Isso é o que mostra... Só que é lógico que internet, né, tinha registro de tudo. Isso é o que mostra que o Haid faz isso de caso pensado. Não é uma coisa acidental, não foi um problema, uma contradição leve ou uma contradição passageira. Sim. Foi uma contradição eminente de um determinado comportamento que é emanado pela estrutura do Estado. Esse comportamento que é emanado pela estrutura do Estado, mesmo ele não sendo político, é porque a estrutura do Estado demanda e participa outros diversos agentes, como por exemplo o Hélio Beltrão, que tem interesses específicos dentro da máquina do Estado. Sim. Não convém aqui elaborar o porquê ele tem... pesquisa aí quem que é Hélio Beltrão que vocês vão descobrir. Não convém aqui elaborar o porquê ele detém esses interesses, mas ele detém esses interesses. Então é muito interessante como toda uma narrativa e todo um determinado comportamento é espelhado e simultaneamente, ao mesmo tempo, feito por agente que tem a mesma influência de determinado bilionário. Sim. E que vocês, muitos de vocês... Eles se comportam como influenciadores massa de Beltrão. Eu nem lembro o que eu tava falando. Muito obrigado por me interromper pela 4ª vez uma vez. Mas...